Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Márcia Seabra Tarot de Tote. E hoje eu vim falar de uma figura um pouco conhecida e ela é absolutamente importante na feitura do Tarot de Tote. E aí eu quero que vocês, antes de vir comigo e que eu conte essa fascinante história dessa mulher cuja jornada pessoal dela, através da arte, do misticismo, marcou a história do tarô, eu peço que vocês deem seus likes, enfim, compartilhem tudo que o YouTube pede e que eu já tô meio cansada de estar pedindo, mas por favor, façam aquele ritual e vamos lá. Eu quero apresentar para vocês com muita honra Lady Frida Harris, nascida em 1877 no coração de Londres, na Inglaterra. Frida Harris pertencia a uma família de classe alta. Frida se torna artista plástica porque, na época, em vez de disciplinas acadêmicas, poucas mulheres frequentavam realmente as universidades. As meninas aprendiam música, desenho, pintura, dança, conversação em francês. E a Harris, ela teve a sorte de ser enviada para um pequeno estabelecimento privado, cuja proprietária era a senhorita Osmond. E ela havia se formado como artista e passou todo o seu conhecimento para Frida. A Frida casa-se mais tarde com o proeminente político britânico Sir Percy Harris, recebendo o título de Lady Frida Harris, quando seu marido alcançou o baronato. Então, ela usava o título de Lady não por qualquer coisa, ela realmente tinha o direito, uma vez que seu marido era um lord. Foi um político, inclusive, líder do Partido Liberal. Antes mesmo dela conhecer o Crowley, ela já havia se aprofundado no estudo da antroposofia de Rudolf Steiner e também se tornado membro da comaçonaria, que é uma vertente maçônica aonde se permitia a presença de mulheres e de homens. Vocês estão vendo aqui, quando eu estou mostrando para vocês os slides, algumas pranchas que Frida fez para o templo que ela frequentava. E ela usava, nessa época, o pseudônimo de Jesus Chutney para assinar seus trabalhos. Isso é interessante porque isso mostra que ela teria vindo mesmo a ser uma combinação, assim, meio de influência dos surrealistas, que costumavam já usar seus nomes, assim, juntar nomes absurdos, como Jesus e Chutney, né? Para mostrar mesmo as coisas mais complicadas, bem do surrealismo, né? E o seu objetivo, usando esse codinome, era para não chamar atenção para ela mesma, que era uma pessoa da alta society, né? High society inglesa, da aristocracia praticamente, né? E também por conta da questão política do seu marido, né? Da posição política, para que não atrapalhasse. Até então eu trouxe essa informação para mostrar para vocês que não foi o Crowley quem ensinou tudo a Frida Harris. Ela já tem um background que já mostrava que ela conhecia, que ela já tinha uma conexão com o mundo místico e gostava bastante. Quando ela se uniu ao Crowley, ele estava à procura de uma artista para o seu projeto de tarô. O Crowley, desde a época da Golden Dawn, quando ele saiu da Golden Dawn, ele já tinha esse projeto. E já então, em 37, esse projeto tomou corpo e ele estava buscando uma artista ou um artista para fazer o seu tarô. Já tinha um amigo dele, que é o Clifford Bax, que também é um amigo da Frida Harris. Ele só para botar assim, quem é Clifford Bax, ele foi um dramaturgo e um escritor inglês importante. E Crowley era amigo dele e pediu então que ele fizesse essa apresentação de alguns artistas. Só que duas artistas nem foram ao encontro do Crowley, né? Porque nem acharam a maluquice. O Crowley já tinha uma fama péssima na época, então nem foram ao encontro. Mas a Frida quis, a Frida topou a maluquice, né? As ideias do Crowley. Então, qual era a ideia? Era inicialmente apenas ser uma revisão do tarô medieval.
ia ser usada a estrutura básica do tarô tradicional e o Crowley, então, incluiria algumas atribuições cabalísticas e astrológicas que ele já vinha trazendo, que ele já trazia, baseada nas associações e conhecimentos que ele havia adquirido lá na Golden Dawn. E aí a Frida achou muito bom o desafio, topou. E não só topou o desafio, como ela propôs ainda um objetivo ainda mais ambicioso. Ela tinha aquela impulsionada, né, pelo seu interesse místico, ela se encantou com os conhecimentos, obviamente, do Crowley, né? E sugeriu, então, a criação de um baralho de tarô que fosse completamente novo. E esse tarô seria mais do que um conjunto simplesmente de cartas, seria a ilustração visual de todo o trabalho místico que Crowley vinha desenvolvendo ao longo da sua vida, desde a recepção do Livro da Lei em 1904. E foi assim, então, que nasceu o tarô de Thoth. Mas não pensem vocês, meus queridos amigos, que Frida Harris era apenas uma artista talentosa. Ela também era dedicada, estudiosa do esoterismo. Como eu falei para vocês, ela já trazia conhecimentos anteriores de teosofia, dessa comaçonaria. E aí, quando ela encontra o Crowley, ela pede para ser iniciada nas duas ordens místicas as quais ele comandava. A Astrum Argento, que ele criou, né, a ordem que foi criada por ele mesmo, e onde ela adotou o mote chamada Tzaba, que é a Tzaba, quer dizer hostes ou exércitos, simbolizando uma força coletiva unida por um objetivo comum. Isso significa Tzaba. Também ela se iniciou na OTO, que é a Ordem do Templo Orientes, aonde o Crowley, isso é muito interessante, porque o Crowley reconheceu os graus dela da comaçonaria e equiparou ao 4º grau da OTO. Então ela não entra como Minerval, ela não entra no iniciozinho dos primeiros graus da OTO, ela já entra para o 4º grau, uma vez que ele reconhece o conhecimento místico e mágico dela. Essas iniciações, elas não foram apenas, como eu falei para vocês, cerimônias formais. Elas refletiram a intensa relação de aprendizado da Frida, né, e Crowley, possibilitando assim o que a gente vê no tarô, esse aprofundamento de sua compreensão sobre os mistérios místicos. São esses conhecimentos e a orientação do Crowley que vai possibilitar a Frida empreender a tarefa monumental de criar um conjunto de cartas de tarô que refletisse uma visão espiritual abrangente e complexa. Basta olhar as cartas que a gente percebe isso. Não pensem que essa jornada para a criação do tarô de Thoth foi tranquilinha, pelo contrário, tá? Foram muitas adversidades atravessadas. Bom, começando com a maior parte que vinha do Crowley. As piores adversidades vinham do Crowley. Por quê? Primeiro, ele já, apesar dele ter 60 anos, o Crowley, 60 e poucos anos, ele era um pouco mais velho. Ele já tinha uma saúde bastante frágil e comprometida. E ainda sempre teve uma péssima reputação. Então, qualquer coisa associada ao nome do Crowley já era visto de cara feia. E a Frida Harris, ela teve que enfrentar isso, né, para poder mostrar o trabalho dela, para poder divulgar o trabalho dela. Mas ela sempre foi muito fiel ao Crowley, sempre esteve muito ao lado dele, mantendo com jeitinho aqui, jeitinho ali, conseguia ultrapassar essas dificuldades. Agora, a pior dificuldade mesmo, tirando essas, mas a pior, ao meu ver, era realmente a exigência do Crowley. O Crowley era extremamente exigente. Chegava às vezes a Frida Harris, isso ele conta, ele fala, que ela chegava às vezes a ter que desenhar 8 cartas, 8 esboços de cartas até ele aprovar uma. Então, aquele baralho que seria assim, uma revisão, tá? Que aí a própria Frida Harris propõe que seja um baralho original, onde botaria o conhecimento, etc. É um prazo de 6 meses, vai levar 5 anos para ficar pronto, né? E o próprio Crowley, no final, ele se rende.
ele diz, ele proclama, está escrito no livro de Tote dele, né? Que os resultados excederam as suas expectativas iniciais. Ele ficou realmente impressionado. E o trabalho nessas cartas, ele foi concluído já em 1943. Começou em 37, foi terminado em 43. E o texto do livro de Tote, o livrinho que a gente tem, né? Ele só foi terminado em 44. Foi escrito e terminado em 44. Só que ele foi produzido numa edição muito limitada, de apenas 200 exemplares. E, infelizmente, apenas no final da década de 60, após o falecimento já do Crowley, que morreu em 47, e a própria Lady Frieda Harris, que morreu em 62, é que o tarô, realmente o tarô de Tote, foi finalmente publicado na forma que conhecemos hoje. Foi graças aos esforços do Grady Louis McMurtry. Quem era esse cara? Esse cara foi um discípulo, ele é americano, foi americano, né, já morreu, mas ele era discípulo do Crowley, direto. E ele é quem luta para conseguir publicar o Tarot de Tote, assim como várias outras obras do Crowley. E ele, então, também é o responsável, ele é conhecido também como Hymenaeus Alpha, que é o primeiro grande líder da OTO, fundada com o nome OTO Califado. Ele se torna o califa. E até hoje a gente tem essa vertente da OTO que se chama Califado. Bom, a contribuição da Lady Frieda Harris para o tarô e a arte, em geral, é inestimável. A sua visão, sua dedicação, seu talento, ela foi possível dar, tudo isso foi possível dar ao mundo o tarô de Tote. Um legado que é duradouro e que reverbera até os dias de hoje. Tanto que estamos aqui falando sobre ele. Temos um canal especial para falar sobre ele. E nesse canal, que é o canal que eu sou a responsável por ele, eu realmente presto essa homenagem sincera e dessa extraordinária mulher que, além de ser uma pioneira em seu tempo, ela deixou um legado artístico e espiritual que continua a influenciar gerações e não vai parar por aqui. Estamos em 2023 discutindo, falando sobre a vida do Crowley através do tarô. Esse tarô é uma força de divulgação do trabalho de Telemann. E Lady Frieda Harris, sua história, suas lutas, seu talento me inspira, e eu tenho a impressão que inspira todas as mulheres, principalmente as telemitas. E o seu trabalho está aqui, né? Vive em cada carta de tarô, em cada carta do tarô de Tote, e a sua memória é uma chama que continua a iluminar o caminho daqueles que buscam a sabedoria do tarô. E se vocês admiram e gostam desse tarô, por favor, se chegaram a conhecer até aqui, mas e quiserem conhecer mais sobre a Lady Frieda Harris, deixa agora seu like. Agora bonitinho, agora vou falar bonitinho. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas atualizações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo para todos vocês e obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Beijo grande.